Pessoal, então a questão número 2 da nossa lista do Enem aí de questões quadráticas, Enem 2016, ele dá a situação de uma equação de uma parábola, né? E aí ele pede para a gente calcular 2/3 da área de um retângulo cujas dimensões são a base e a altura da entrada do túnel, que é um túnel em forma parabólica, né? E aí, quando eu souber isso, eu vou estar sabendo a área da parábola, a área embaixo do gráfico da parábola. A gente vai montar aqui mais ou menos. Então, primeira coisa, olha só, como aqui o coeficiente A, que é o número que multiplica o x ao quadrado, é negativo, é o menos 1, essa parábola é uma parábola com cavidade voltada para baixo, tá certo? E aí, mais ou menos, a ideia qual é, do exercício? Ele quer que a gente tenha aqui uma parábola, né? E aí aqui eu tenho como se fosse o eixo x, né? Essa parábola está funcionando como se fosse o túnel, tá certo? E aí essa parábola, então, ela tem dois pontos de contato com o eixo x, que são as duas raízes, é o x' e o x duas linhas, né? A equação dela é dada por y é igual a 9 menos x ao quadrado. Essa parábola ela tem um ponto de máximo, que é o vértice, né? É o vértice V, que é o x do vértice e o y do vértice, tá certo? E aí ele fala que eu tenho um retângulo que a base desse retângulo é igual a essa distância aqui, ó, de x' até x duas linhas, e a altura do retângulo é essa altura máxima aqui da parábola, tá certo? Ele quer que eu calcule 2/3 da área do retângulo, 2/3 da área do retângulo, tá certo? Porque aí, quando eu fizer isso, ele está dizendo que esse valor vai ser exatamente o valor dessa área aqui do túnel, toda essa área embaixo da parábola aqui, essa região aqui. Tá certo? É isso que ele quer que eu faça. Então, primeiro vamos descobrir quem é x' e x duas linhas. Então, a equação é y é igual a 9 menos x ao quadrado. Né? Descobrir as raízes é zerar o valor de y. Então, 0 é igual a 9 menos x ao quadrado. Passa o x ao quadrado para o outro lado. É igual a 9. X é igual, para tirar o quadrado, eu passo para o outro lado na forma de raiz. Mas aí não pode esquecer que sempre que esse expoente aqui é par, aqui aparece um mais ou menos. Que tanto o valor positivo quanto o negativo dessas raízes, se elevados ao quadrado, vão chegar em 9. Então o x pode ser quem? Quem são os dois valores de x? Mais 3 ou menos 3, tá certo? Sei lá, x' que eu coloquei aqui do lado esquerdo é o menor, é menos 3, e o x duas linhas é mais 3. Você poderia fazer pela fórmula de Bhaskara, né? Mas como a equação aqui é incompleta, é mais direto, mais simples fazer assim do que calcular a delta e depois usar a fórmula de Bhaskara. Pronto, então eu já descobri que a distância daqui, que é menos 3, até aqui, que é mais 3, a distância é de 6, né? Então a base do retângulo é a distância que vai de menos 3 a mais 3, é esse tamanho aqui, ó. 3 de um lado, 3 do outro. Então a base do retângulo é 6, certo? Agora a altura da parábola. Para saber a altura do retângulo, eu tenho que saber a altura máxima da parábola, que é o y do vértice. E o y do vértice a gente calcula como? Menos delta sobre 4 vezes a. Eu poderia usar essa fórmula. Aí eu teria que calcular o delta, né, que é quem? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Posso fazer desse jeito, tá certo? Calculo o delta. Se eu fizer isso daqui, ó, vamos olhar nessa equação aqui, delta. Quem é o B aqui? O B seria o termo que tem o x, né? Não tem esse termo aqui na equação da parábola, então o B é 0. Então 0 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O a, no meu caso, é menos 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. Menos 1. Deixa eu apagar aqui. Opa. Fazer direitinho aqui. 4 vezes menos 1. Vezes o c, que é, no caso ali, o 9, né? Que é o termo sem x. Então, meu delta vai ser igual a quem? 4 vezes 9, 9, 18, 36. 36 positivo, porque tem menos com menos aqui dá mais. Então, o delta é 36. Agora, o y do vértice vai ser igual a menos 36, que é o delta, dividido por 4 vezes o a, que é menos 1. Então, o y do vértice vai ser 36 dividido por menos 4. Menos com menos vai dar mais. 36 dividido por 4 é 9. Tá certo? Esse é o y do vértice. E aí, então, eu descobri agora a altura do retângulo. Ele fala que o retângulo ele tem a mesma altura da altura máxima da parábola. Então, a altura do retângulo é 9. E agora vamos calcular a área do retângulo. A área do retângulo vai ser igual ao quê?
base vezes altura, né? Então a área do retângulo vai ser igual a 6 vezes 9. 6 vezes 9, que é 54. Certo? Achei a área do retângulo. Eu não estou botando aqui as medidas, deixa eu só verificar aqui, porque se eu não me engano é tudo em metros. É tudo medido em metros, então vamos só colocar aqui para ter um zelo, né? Aqui 6 metros, aqui 9 metros, e aqui quando eu chego na área é metros quadrados, tá certo? Essa seria a área do retângulo todo. Mas aí ele fala que a área da parábola, a área abaixo da parábola, que é essa escavação do túnel, né? Essa área aqui que aparece para a gente embaixo da parábola, é isso que ele quer. Ele diz que isso é 2/3 da área do retângulo. Então é 2/3 de 54. Então essa área da parábola aí, a gente vai ter os 54 vezes 2 dá 108. 108 dividido por 3. Vamos dividir aqui. 10, 3 vezes 3, 9, sobra 1, 36. Então a área da parábola, né, que é o que ele pediu, abaixo da parábola ali é 36 metros quadrados, né? E aí a gente vai lá para a solução. Resposta é a letra C, tá certo? Qual é a área da parte frontal da tampa do concreto em metros quadrados? 36 metros quadrados, tá certo? E aqui só uma observação, aqui a gente usou a forma de achar o y do vértice usando a fórmula, né? O cálculo delta e uso menos delta sobre 4a. Um outro jeito que eu poderia ter usado para fazer isso seria simplesmente, ó, o x do vértice ele corresponde, é o ponto y correspondente ao x do vértice, né? O x do vértice aqui, ó, pelo meu gráfico, pela simetria dele, se as raízes estão entre menos 3 e mais 3, o ponto médio aqui seria 0, né? Então meu x do vértice aqui é 0. Se eu vier nessa equação e trocar o x por 0, eu chego no y do vértice, ó, que dá exatamente quem? Chegaria em 9, né? Que aqui é o valor que a gente encontrou. Seria outra forma de enxergar, de achar o y do vértice, quando você sabe o x do vértice, que no nosso caso aqui graficamente é 0, tá bom?